Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o policial civil aposentado, advogado José Carlos, ex-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas. E o nosso entrevistado hoje é o delegado Tiago Prado. Delegado Tiago, seja bem-vindo ao programa A Ponte. Cícero, é uma satisfação imensa estar aqui nesse programa, de tamanha audiência, de tamanha credibilidade e com essas personalidades aqui, o João Mozinho, o Zé Carlos, da nossa Polícia Civil. Será um prazer estarmos aqui debatendo diversos temas. Prazer é nosso. Delegado, como o senhor avalia o trabalho realizado à frente da SENSC? Olha, Cícero, eu acho que avaliou muito positivo, Inclusive a sociedade deu uma resposta muito boa. Nós tivemos aí um desafio imenso. 15 meses, né? Foram 15 meses à frente da pasta, Nós reestruturamos a Guarda Municipal, uma guarda que está há mais de 20 anos sem concurso público, ou seja, nós estamos com uma tropa envelhecida e que estavam há vários anos sem realizar um curso de capacitação, de aperfeiçoamento qualquer. Então, na nossa gestão, em 15 meses, fizemos 18 cursos. Ora, muito mais do que a própria Polícia Civil, que a minha casa fez. Isso acaba repercutindo muito positivamente, E a Guarda veio dando respostas à sociedade, no combate ao crime, na prevenção, sobretudo, uma vez que o intuito maior da Guarda Municipal é aquele policiamento comunitário, próximo à sociedade, de forma a prevenir a prática de delitos, sobretudo nas áreas públicas do município de Maceió. O senhor voltou à atividade policial como delegado, é isso? Sim. Ao sair da SENSC. Retornei, me desincompatibilizei agora em abril, uma vez que pretendo disputar o cargo de deputado estadual e, de acordo com a legislação eleitoral, você tem que se afastar desse cargo de gestão, desse secretário. Então, retorno para as minhas atividades como delegado de polícia. Estou exercendo na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital. O senhor é pré-candidato a deputado estadual? Sim, serei, tendo aí atendendo o pedido da população com o objetivo de promover a renovação política no estado de Alagoas. Aceitei o desafio e, como servidor público, como delegado de polícia de carreira, irei enfrentar mais essa batalha. Vamos sim. Ex-secretário, o Tiago. Tiago, você tratou da questão dos food trucks, que foi uma grande polêmica aqui em Maceió. Muita gente dizia que não poderia haver a questão da atuação dos food trucks devido a uma lei municipal que tinha na Câmara de Maceió. Como foi resolvida essa demanda na prática? João, ainda em fevereiro de 2021, logo quando assumimos a secretaria, no segundo mês, a gente já se deparou com esse objetivo que era reordenar a categoria de food trucks na nossa cidade. Sabemos da importância dos food trucks para a cidade de Maceió, para o maceioense sobretudo, que se adaptou muito bem a essa realidade de comércio, haja vista que é uma democratização do consumo. Aquele que não tem quantidade suficiente de capital para ir para um restaurante de luxo, ele tem um dinheiro menor, ele pode fazer um lanche, democratiza também o empreendedorismo. Aquele que não tem também uma grande quantidade de dinheiro para comprar um estabelecimento nas galerias, nos shoppings da cidade, ele consegue ali colocar o seu trailer e passar a trabalhar. Bem, só que existem determinados espaços públicos que a gente realmente detecta uma superlotação. Vide a Praça do Skate, ali na Ponta Verde, que é o caso mais clássico, ali no Santo Eduardo também. Então há um clamor de populares que também se faça um reordenamento. Olha, tudo bem, vamos ter food truck, mas a gente precisa de uma organização. E aí, quando me deparei com a Lei 6633, aprovada pela Câmara Municipal de Maceió, ainda em 2017, que estabelece diversos critérios que inviabilizam a categoria de food truck de acordo com a realidade de Maceió. Só para ser resumido aqui, ela proíbe que um food truck esteja a 200 metros de um supermercado, por exemplo, de um hospital, que esteja próximo a um outro estabelecimento comercial nessa mesma distância. É uma lei que beneficiava os grandes empresários? Isso, e impedia que as pessoas menos favorecidas pudessem exercer o seu trabalho. Então a gente se esbarrou nessa legislação que não permitia o ordenamento, uma vez que todos estavam em irregularidades, 100% da categoria, para você ter ideia. E eu também não iria envergar o cumprimento de uma lei que nunca foi cumprida, para suprimir e esterilizar uma categoria tão importante na nossa cidade. Então, o que é que eu fiz? Provoquei a Câmara Municipal para que fosse aprovada uma nova lei, lei esta que veio a criar toda uma polêmica, tendo em vista aí um conflito de interesses com um outro lado, que é representado pela Abrazel, e findou que a Câmara retirou o projeto que estava então em votação, novo projeto de lei, e ainda por cima revogou a lei anterior. Ou seja, hoje não tem legislação hábil
a regulamentar o setor na nossa cidade. A Brasel pressionou vereadores para que a lei fosse aprovada ou não fosse aprovada? Sim, houve esse certo pressionamento, né, no sentido de que a Brasel defende o ponto de vista de que deve se respeitar o distanciamento de 200 metros de um food truck para um restaurante, que deve o food truck retirar o seu equipamento no final do expediente, né? E vale dizer aí, abrindo parênteses, que na nossa cidade não tem food truck. Nós temos, em verdade, são food trailers. Trailers que temos há muito tempo, muitos anos, né? Da nossa cidade, não só aqui, em todo o Nordeste brasileiro. E quando a gente observa para fora, né, eu sou muito de observar exemplos de fora, para que a gente tenha boas ideias e veja se estamos acertando ou errando aqui em Maceió. Ora, a gente foi em Fortaleza, vimos aí Salvador, Aracaju e outras capitais do Nordeste que temos food trailers fixos e muito próximos ou em frente praticamente a estabelecimentos comerciais e de forma harmônica, né, cada um com a sua clientela. Chamar o debate o nosso convidado de hoje, que eu agradeço a participação, o policial civil aposentado, isso, na verdade, né? Não isso. tem ex-policial civil, não. Policial civil aposentado, hoje advogado, né? Esse José Carlos, sindicalista que marcou história aqui na Polícia Civil. Verdade. Seja bem-vindo, chamar você ao debate aqui com o delegado Tiago Prado. Bom dia ao Cícero, bom dia ao Mozinho, delegado Tiago Prado. Aceitei com prazer o convite de vocês, estou aqui à disposição para colaborar, contribuir com esse debate que é muito importante. Segurança pública e as questões políticas, né, da atualidade, acho que é muito importante fazer essa discussão. Claro, peço a você, por favor, que faça uma pergunta para o delegado. Primeiro, eu gostaria de saber do delegado Tiago Prado o que é que ele acha dessa política que o Brasil adotou de combate às drogas, porque a gente percebe que essa situação das drogas, o país gasta muito dinheiro, os estados, e a gente percebe que é como uma espécie de que se costumou chamar de enxugar gelo, ou seja, a polícia, a estrutura do judiciário também, e termina que isso não dá resposta. Como é que você vê essa política e se tem sugestão de melhorar essa situação? José Carlos, a gente tem uma dificuldade tremenda, né, de fazer o controle de entrada de entorpecentes no nosso país. O Brasil tem só de fronteira terrestre 17 mil quilômetros. Né? Para você ter uma ideia, em termos comparativos, os Estados Unidos tem 3 mil quilômetros de fronteira terrestre com o México e é o maior consumidor de cocaína do mundo sem produzir 1 grama. Então, assim, é claro que a gente não vai conseguir controlar a entrada de droga no país. Nunca. Né? Pelo menos com as técnicas e tecnologia da atualidade. Né? Então, assim, o que é que a gente tem que focar esforço? Enquanto país, enquanto pátria, né, enquanto legislação, é combater as organizações criminosas, as facções criminosas. Estas sim, que trazem tamanha violência para o nosso Brasil e para o nosso Estado. Né? Eu venho vivenciando mais recentemente, agora quando retornei minhas atividades para a Polícia Civil, a quantidade altíssima de homicídios decorrentes de guerra entre facções criminosas. São jovens que não tiveram oportunidades na vida, entraram no mundo das drogas, passaram inicialmente a ser usuário, depois passaram a ser aviãozinho, foram cooptados pelo crime e mais à frente eles vêm a morrer. Ou pelo conflito com uma outra facção, ou então por algum desacerto com a própria facção a que ele pertence. Resultado, eles vêm perdendo vidas, o Estado, como você mesmo disse, enxugando gelo, fazendo diversas prisões, quando a gente, na verdade, não tem uma legislação hábil para trabalhar com isso e muito menos, aí é que está o detalhe, políticas públicas que favoreçam um jovem, que deem oportunidade para que esse jovem possa progredir na vida através da educação, do sistema de emprego, e aí não entre no mundo das drogas. Só assim a gente vai criar o desinteresse social nesse mundo sombrio do crime e dos entorpecentes. É a partir de combatendo a causa, e não lá na ponta, né, achando que a polícia vai aprender toda a maconha que entra no Brasil, que jamais irá conseguir. O sistema punitivo, no caso, Tiago, é muito voltado para o pequeno aviãozinho, sei lá, chamam várias expressões, né? Tem um aviãozinho, uma mula, ou seja, e pouco eficaz no combate aos verdadeiros traficantes, né? Costumam dizer, né? Os traficantes estão lá na zona sul do Rio, né? Estão em Copacabana, mas sim, as atividades normalmente penalizam mais o cara que está no morro, no tráfico, não tem isso, não? Esses que estão na ponta são os que são mais facilmente captados, né, pela polícia, né? São os aviãozinhos, né? Os soldados do crime. Infelizmente, a gente não tem uma cultura muito eficaz no Brasil de combater os cabeças, as lideranças dessas facções criminosas. E vale dizer, Cícero,
os verdadeiros gestores do crime não estão nem em liberdade. Muitos deles, exemplo, né? Enfim, dos cabeças das duas maiores facções criminosas que temos no país, estão carcerados há anos. Estão aí gerindo as suas organizações criminosas, se capitalizando financeiramente e ainda determinando quem morre e quem sobrevive, e quem ascende ou decresce. Não é o reconhecimento da falência do Estado nesse tipo de política, porque o cara está preso num presídio de segurança máxima e está comandando o tráfico de droga? Sim, o sistema prisional está em falência no nosso país, né? Os estados muitas vezes não têm a capacidade suficiente de fazer essa gestão, né? Vale dizer que apenas os presídios federais são de alçada da União, enquanto que os demais, que é a regra, são de alçada do Estado, regulamentar e fazer a sua gestão dos presídios. Então, assim, o que acontece? As principais lideranças criminosas do Estado estão nos presídios estaduais, que não têm o aparato suficiente para... Mas temos muitos traficantes em presídios federais, né? Sim, temos. Também, né? Temos, mas... Beira-Mar e outros, né? Temos que, mas ainda assim, observa-se que não é suficiente para estancar, né, a gestão do crime, uma vez que ele não perde a comunicação com o mundo exterior, né? Aí se discute legislação, né? Aqueles que defendem mais o garantismo jamais irão aceitar que a pessoa fique ali incomunicável. E a gente sabe que ele é o gestor de uma facção criminosa que domina o país, veja só. É essa ponderação de interesse que a gente tem que avaliar melhor. O que pesa mais? A incomunicabilidade daquele preso condenado por tráfico de drogas e homicídio ou a sociedade, o bem-estar social? É isso que tem que se avaliar para que a gente possa remeter a uma legislação mais atualizada. A gente falando sobre essa questão, né, de prender os cabeças do tráfico, o senhor que é delegado, vivencia também ativamente a política, por que é tão difícil, né, investigar e condenar o criminoso do colarinho branco? É a interferência do poder econômico nas instituições, delegado? Há uma dificuldade muito grande, sobretudo no aspecto burocrático. Investigar um assaltante de ônibus, por exemplo, tem um nível de complexidade muito inferior. A gente vai pegar imagens daquele assaltante de banco, vai buscar nos nossos bancos, vamos buscar uma testemunha, a gente consegue identificar, ele vai ser preso. O crime de colarinho branco, hoje em dia, ele é muito mais sofisticado, né? Se esconde nas burocracias, né, do sistema, e assim fica muito mais dificultoso para a polícia, com essa legislação atual, ter celeridade tamanha para desvendar esses crimes. Afora a impunidade. O nosso sistema processual penal é uma vergonha, né? As pessoas são condenadas em primeiro grau e muitas vezes o crime vem a prescrever até o trânsito julgado, né? Uma vez que o sujeito fica recorrendo, alega diversas nulidades processuais, falta de competência, dentre outros fatores, esse crime prescreve e o sujeito não vem a ser condenado, gerando aí o aspecto de impunidade que favorece o criminoso. Então, no Brasil, o crime compensa? Para os criminosos de colarinho branco, há uma certa facilidade. Eu não digo compensa porque jamais irei defender que o crime vai compensar para qualquer pessoa, seja um criminoso de classe A, B, C, D ou E. Enfim, o que a gente tem que pensar é uma forma de melhorar a legislação, né? Veja o COAF, por exemplo, né, que vieram a enfraquecer. Mas justamente quando estava investigando a questão das rachadinhas, né, do filho do Bolsonaro, por conta disso enfraqueceram. Né? O poder econômico, o poder político interferindo nas instituições, não é isso? Isso quando a gente observa um ponto isolado, né? Quando a gente analisa no cenário nacional é que a gente vê a dificuldade que é investigar. E observe que o COAF ele não condena absolutamente ninguém isoladamente, ele apresenta apenas informações que levantam suspeitas da prática de ilícito. Aí cabe à polícia, né, cabe ao setor investigativo se debruçar sobre isso aí. Outro ponto em destaque que a gente observa muito é o sucateamento das polícias civis no nosso Brasil. Observe que a Polícia Federal só tem atribuição, só tem competência, digamos assim, para investigar desvio de recursos públicos se for da alçada federal. Fundos da saúde, fundos ou crime internacional de droga. Exato. Ou crimes que venham a prejudicar, de certa forma, os cofres públicos da União. Quando a gente está tratando de verba do Estado e do município, cabe à Polícia Civil fazer essa investigação. E a gente não vê um fortalecimento das polícias civis, aqui não só em Alagoas, tá? Em diversos estados do Brasil, nos setores de combate à corrupção. Isso repercute na impunidade nos estados. Como você vê essa questão, Zé Carlos, pela ótica do policial, né? O cara que está lá na ponta, a desestruturação da Polícia Civil que o delegado trouxe, essa dificuldade de combater, né, o crime através da polícia judiciária? Eu tenho minha conclusão é que nós precisamos reformular o sistema policial brasileiro.
tem que ter uma reformulação profunda, porque você tem excesso de polícia, excesso de instituições policiais, né? Você tem civil, militar, federal, agora polícia penal, e você tem nos municípios as guardas municipais. E existe um conflito ali de atribuições, de forma que a efetividade do sistema policial ela não chega à população, principalmente porque a população brasileira, quando a gente se refere à população brasileira, você coloca o aspecto da maioria, que é a pobreza, né, que mora nas grotas, nos bairros periféricos. Essa daí é desassistida, né? E é interessante, ontem no aniversário do Sindipol, eu já colocava, e quando eu entrei na Polícia Civil, a gente às vezes está na delegacia funcionando 24 horas, e você na delegacia chega o cidadão batendo na porta, olha, a minha esposa está querendo dar a luz, eu não tenho carro, não tenho... Mas o Estado é o Estado. Se você é policial, você é o Estado. E você tem que abrir a porta da delegacia para atender o cidadão e tentar resolver naquele momento de aflição que o cidadão vive. Mas, no entanto, a gente está aqui em Alagoas sofrendo uma situação inversa. A Polícia Civil hoje não funciona 24 horas, funciona nos plantões. Mas a delegacia de bairro, que é próximo da população, você não tem. Inclusive as delegacias monitoradas por vídeo monitoramento, né? Então é o afastamento do Estado da população. E aí você tem que pensar num projeto nacional de modelo de segurança pública. A Polícia Militar, ela traz dentro de si ainda a estrutura e a concepção de ditadura militar. Nós copiamos o modelo que é subordinado ao Exército, na estrutura, e sem garantir, inclusive, os direitos dos policiais militares, da progressão, da ascensão, da promoção pelos meios legais, né? Daí, em relação à questão das promoções, você tem dentro do judiciário uma demanda absurda para garantir esses direitos, né? Precisa democratizar, precisa desmilitarizar, precisa dar profissionalismo aos policiais, mas principalmente dar direitos, né? O policial ele não é ouvido nos seus direitos. Ele é um trabalhador, mas não é ouvido nos seus direitos. O que seria desmilitarizar? Desmilitarizar é um projeto, são discussões que já existem no Brasil, inclusive projetos formulados, amplamente debatidos com a população, porque essa estrutura militar em que os coronéis que determinam e que na própria formação do policial essa concepção militar permanece, ou seja, você pode observar na formação do policial militar que a estrutura é militarizada e dentro da academia ele recebe essa orientação, essa formação. E quase sempre essa formação é para ir de encontro aos interesses da população, a forma como é trabalhada. E a população não tem controle absolutamente nenhum do funcionamento. Ou seja, quando eu digo que a maioria da população brasileira é composta de pessoas pobres, que não tem assistência do Estado, a forma como o militar chega na população é a forma que a gente vê na televisão, né? Com agressões, com pancadaria, né? De forma truculenta, porque a formação é nesse sentido. Você não tem uma política de direitos humanos dentro da polícia. Mas direitos humanos Diferentemente de quando chega, por exemplo, no Aldebarão. Exatamente. Então, é por conta da formação militar. A formação, hoje em dia, ainda e absurdamente, depois da Constituição Cidadã, que traz todos os fundamentos do respeito aos direitos humanos, dos direitos fundamentais, infelizmente, isso não é trabalhado dentro da instituição. Por outro lado, a dubiedade. Nós temos dois tipos de polícia nos estados, que é sobre a responsabilidade do governo do estado, que se confundem as atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar, e não é definido exatamente qual a atribuição de cada um. Trabalho ostensivo, exatamente. Então, é preciso modificar essa estrutura para que a gente não tenha essa partição. Ou seja, a Polícia Militar, que eu costumo dizer, faz o arrastão, e a Polícia Civil faz o inquérito, que também precisa ser discutido. O inquérito policial tem que ser discutido a forma. Por que aqui a gente tem, ou seja, a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário em estruturas separadas para fazer a mesma coisa? O inquérito Como você vê isso? Chamar o debate, Tiago. Como é que você vê essas questões que o José Carlos está levantando? Olha, sobre a desmilitarização da polícia, eu não avalio como solução para o nosso problema, né? Até porque o militarismo ele tem dois pilares, que é hierarquia e disciplina. Se a gente observar, até mesmo corporações privadas têm como pilares hierarquia e disciplina na sua cartilha ali para o funcionário. Se não um coronel, outro gestor terá à frente, né, da sua tropa
a forma irá estabelecer as diretrizes que essa tropa deverá seguir para cumprir a sua função, nesse caso, combater e prevenir o crime. O que a gente tem que pensar melhor é como estão sendo geridas as forças policiais. Qual a doutrina? Qual o direcionamento que está se dando? Né, a questão do preconceito que é afirmado, muitas vezes está em periferia tratando de uma forma e na Zona Nobre tratando de outra, isso é questão de gestão, é de política pública. É isso que deve ser modificado e melhorado. Mas não já vem na formação, como o Zé Carlos disse, o cidadão já é formado, o policial já é formado, né, com aquela ideia. Desconheço a disciplina que ensina o policial a exercer um preconceito. Desafio alguém a mostrar nos cursos de formações policiais. Mas não expressamente, mas a gente viu vídeos sendo publicados aí, delegado, por exemplo, né, os caras ficam agredindo o cara na formação, dá na cara do cara. Esse é um ponto que diz respeito ao ensinamento de como passar por estresse e você manter o seu equilíbrio. Haja vista que, com muita frequência, a gente vê os policiais se deparando com elevadíssimas situações de estresse e tem que ali ficar em posição alguns treinamentos, firme, alguns até reação. morrem, né? Eu acho que eles aprendem Sim. bem, porque eu vi um cara deu um tapa no cara, o cara caiu no chão, lá ficou passando mal. Sim, obviamente. Bem realista o treinamento. Né? Sim, evidentemente podem ocorrer excessos, né? Mas certo é que o policial ele tem que sair da academia preparado psicologicamente para enfrentar situações de estresse, até porque ele estará armado com armas do Estado, representando o Estado em situações limítrofes, em que ele não poderá perder a sua posição, ele deixará de esquecer quem é ele naquele momento e deverá cumprir fielmente a lei. Eu não discordo dessa questão da hierarquia e disciplina. Eu acho que hierarquia e disciplina cabe não só para o militarismo, né? Na nossa vida como um todo. Mas eu acho que o Zé Carlos traz um ponto importante, delegado Tiago, que eu acho também, porque, por exemplo, a gente fala de hierarquia e disciplina, mas como o Zé Carlos falou, para o policial conseguir uma progressão, ele tem que ir para a justiça. Né? Quem prega a hierarquia e disciplina não reconhece o direito, né, do seu comandado. Né? A gente vê hierarquia onde os coronéis comem picanha, cerveja Heineken, leite moça, né? E o policial não. Né? Então, que hierarquia e disciplina a gente quer? Né? Essa é a grande questão. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte, eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o policial civil aposentado, advogado, ex-presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, José Carlos. O nosso entrevistado do dia é o delegado Tiago Prado. Delegado, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Vou passar a pergunta para o João Muzinho. Tiago, a gente observou que você passou aí 15 meses frente à Sensix e a gente sabe um problema crônico que tem em Maceió, que é a questão dos mercados públicos, a questão da organização. O IBGE divulgou, por exemplo, essa semana que temos 38 milhões de pessoas trabalhando em todo o Brasil sem emprego formal e muitos destes são ambulantes, que tem muitos aqui em Maceió. Como você vê essa questão da ordem do centro, do mercado Jacintinho, do Tabuleiro, do centro ali da Levada, enfim, como é que você vê essa questão que você acompanha de perto nesse período? Essa é uma realidade não só de Maceió, mas como todo o Brasil, né? De acordo com o IBGE, de cada 10 trabalhadores, 4 estão no mercado informal. São ambulantes, são pessoas que estão com a tela ali vendendo uma capinha de celular, uma água mineral para sobreviver, muitos deles por conta do desemprego, né, acarretado aí pela crise econômica pós-pandemia. Então essas pessoas, para sobreviver, eles vão estar ali, ao entorno desses locais em que há uma grande aglomeração de pessoas, para poder exercer o seu trabalho.
Aqui em Maceió, a gente vê com muita clareza essa realidade em 2 pontos da cidade, sobretudo no centro, e aí eu vou partilhar aqui a região do Calçadão e o seu entorno, e também ali no mercado da produção, e na orla de Maceió, sobretudo no período do verão, né? Então, muitas pessoas que querem ter a sua renda extra, ter alguma renda, na verdade, não vou nem dizer extra, algumas pessoas que não têm renda alguma, querem ter o seu sustento, sua sobrevivência, estão ali tentando sobreviver. E aí você observa o conflito de interesse, né? Nós temos ali, de um lado, a legislação municipal que não permite o comércio do ambulante sem a devida licença, sem a devida autorização, né? Temos aí a sociedade, que muitas vezes, parcela dessa sociedade, vê com maus olhos. Tivemos, inclusive, críticas ferrenhas por moradores da Ponta Verde em relação aos ambulantes que estavam ali trabalhando, né, exercendo ali o seu trabalho, sobretudo nos finais de semana. E do outro lado, né, nós temos o trabalhador, um sobrevivente do sistema, né? Então, como conciliar esse interesse? O primeiro ponto, para mim, é o diálogo. Conversar, saber respeitar o trabalhador. Muitas vezes a gente viu aqui em Maceió o cacete comendo no centro aí em relação aos ambulantes. Isso a gente aboliu da nossa gestão, uma vez que... Ações truculentas das ciências da gestão antiga. Essa não foi da nossa... Não foi um cenário que reiteramos, né, enfim, que concordamos a nossa gestão. Foi feito algum trabalho de reordenação nesse Sim. período que Então, estava à frente? Então foi com base no diálogo que a gente entendia ali o sufoco do trabalhador e buscava soluções paliativas e que vinham visar o equilíbrio. Resolver é difícil, né? Exato. Resolver é só se a gente tiver grandes recursos públicos para desapropriar áreas em determinados setores, para que a gente faça, assim, camelódromos que dê garantia e dignidade para esse cidadão poder trabalhar ali naquele centro comercial. Isso é possível em Maceió? Sim, é possível, desde que haja verba pública para tal, interesse público suficiente para isso, né? Por exemplo, não havia ali no interesse Calçadão. nesse sentido? Não há o interesse da gestão em fazer com que o trabalhador continue a exercer a sua atividade. Sendo certo é que, para se reformar um mercado e criar-se uma ala para ambulante, para aqueles feirantes que ainda não estão abarcados ali com depósitos, requer tempo, né? Requer orçamento, requer projetos. No Calçadão, o que a gente fez, por exemplo? A gente tínhamos ali ambulantes espalhados em todo o Calçadão. Um cidadão não conseguia andar em linha reta na nossa cidade em janeiro de 2021. A gente ordenou, de forma que tiramos esses ambulantes da frente das lojas, que também temos que respeitar o lojista, afinal eles empregam, eles movimentam a economia. Colocamos os ambulantes mais ao centro do Calçadão, de forma a prestigiar aqueles trabalhadores que queriam exercer a sua atividade e desobstruímos as entradas de loja. No Benedito Bentes, observe que a gente fez a realocação da feira do Benedito Bentes, dando dignidade àqueles trabalhadores, sem nenhum tipo de conflito. Ninguém tocou fogo em pneu no Benedito Bentes para promovermos aquele reordenamento. Então, o que muitas vezes falta na gestão pública é o diálogo, é o contato com o cidadão. As pessoas têm muitas vezes receio, não sabem entender o problema, enfrentar o problema e construir a solução, né? Acham que a truculência é suficiente para solucionar esses conflitos de interesses, né, da sociedade e erram, né? Então, assim, o que a gente construiu na Sensques ao longo desses 15 dias foi soluções pautadas no diálogo. Falando de política agora, Tiago, você falou que é pré-candidato a deputado estadual. Qual o motivo o levou a isso e qual a sua ideia, o seu grande projeto para a Assembleia Legislativa de Alagoas? Então, as pessoas estão muito desacreditadas na política atual, né? O que a gente observa, muitas vezes, são grandes famílias, né, verdadeiras oligarquias, que fazem qualquer tipo de negócio para se perpetuar no poder e arregimentar ainda mais parentes em mandatos legislativos e executivos, enfim. O que isso repercute? No desfavorecimento do interesse público na gestão pública. Então, de certa forma, as pessoas estão sendo desprestigiadas nesse sistema. As pessoas não têm contato com seus representantes ao longo de 4 anos. Agora, iniciou a temporada de políticos bonzinhos, né? Os políticos voltam às periferias, fazem bingo, fazem sorteio de prêmios, fazem circo, fazem carnaval fora de época, tudo isso para atrair as pessoas, né? Dar-lhes um pouco de felicidade, de alegria, para tocar o voto lá nas eleições de outubro. E isso acaba gerando um descrédito da população no sistema político atual. Eu comungo particularmente desse descrédito e pensando em como solucionar e como ajudar Alagoas, aceitei o desafio de colocar meu nome à disposição. O senhor, como delegado, enfrenta a bandidagem, a criminalidade. Como político, se filiou ao PP, partido que tem uma série de integrantes envolvidos em corrupção. Não vê uma certa incoerência em relação a isso? O combate à criminalidade é só contra um bandido pobre e favelado? Olha, no Brasil, o sistema eleitoral não permite a candidatura avulsa,
Você não pode ser candidato a si mesmo. Né? Um cidadão aí que está assistindo a TV, eu quero ser candidato a governador. Você não poderá ser candidato a governador se um partido não lhe franquear a legenda. Então temos que nos filiarmos a algum partido. E se a gente for observar partido no cenário atual, que não tenha nenhum político que já tenha sido ao menos investigado por prática de ilicitudes, a gente não vai encontrar. Então, eu me filiei ao partido que me deu guarida, me deu, digamos assim, acomodação para que eu possa vir a disputar o cargo de deputado estadual e assim aceitei. Né? É o Partido Progressistas, o qual tem um posicionamento de centro-direita, que ideologicamente também estou antenado e sintonizado e dessa forma irei seguir nessa batalha. Tiago, você falou de oligarquia política. O presidente do seu partido faz parte de uma oligarquia. A oligarquia Lira Pereira, que é o deputado federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Qual a sua relação hoje com o deputado federal Arthur Lira? Olha, o deputado Arthur Lira, ele como presidente do partido, foi a pessoa que me franqueou o espaço. Né? Como disse, a gente tem que ter uma guarida, como se fosse pegar uma viagem, né? Seguir na viagem e temos que entrar em algum vagão. Mas ele faz parte dessa oligarquia que você disse tentar defender, você contrapor. Então, o que cabe a mim, enquanto pré-candidato, é defender meus ideais, né? Os meus cenários de acreditar que como o estado de Alagoas pode melhorar. Aí avaliar se ele faz parte de uma oligarquia e essa oligarquia deve ser cessada ou não, é o cidadão que ao eleger, né, e ir no dia 2 de outubro, eleger o seu candidato, enfim, o seu deputado estadual, federal, governador e presidente da República, ele que irá fazer a sua autoanálise. Para a gente encerrar essa pauta, a presidente, cenário nacional, quem o senhor apoia? Olha, nós temos aí um Brasil polarizado, né? É certo que a terceira via não emplacou, e temos de um lado o ex-presidente Lula, com seus acertos e erros, temos o presidente Bolsonaro, também com seus acertos e erros. Ao fazer essa ponderação, eu fico tranquilo em entender que o Bolsonaro teve sim mais acertos do que erros, uma vez que dentro dos principais erros da gestão Lula estaria a corrupção. Eu como delegado Você acha que não de tem carreira, corrupção no governo Bolsonaro? pelo menos até o presente momento, nenhuma condenação foi emitida e nada foi constatado. Né? Dizer que um governo não tem indicativos de irregularidades é muito difícil. Né? E que bom que as instituições estão funcionando e apontando esses supostos erros. Certo é que na gestão do Lula, nós tivemos comprovadamente, né, desvios de verba pública e dessa forma, né, eu não tenho como compactuar e auxiliar a eleição de um candidato que já foi condenado. Agora, permita-me, delegado, me parece que as instituições estão funcionando menos agora. É pelo menos a percepção que eu tenho, posso estar equivocado. Porque durante os governos do PT, sem fazer nenhum tipo de defesa, né, a gente viu muita coisa errada realmente, mas a gente viu muita gente sendo presa, sendo julgada, condenada, né? E agora, no governo, a gente tem visto, inclusive o senhor que é da polícia sabe disso, né? Muita troca de delegado, por exemplo, né? Se vai investigar alguém ligado ao Bolsonaro, você troca o delegado, né? Como o senhor vê, inclusive, essa questão? Olha, o que a gente observa é que no governo passado a gente tinha realmente um sistema de corrupção mais endêmico, né? Estava disseminado em todos os poderes do Brasil e isso fez com que a Polícia Federal tivesse mais capacidade de desvendar talvez mais liberdade esses crimes. também, né? Então, o que a gente observa quando a gente avalia que os próprios filhos do presidente estão sendo alvo de investigação, a gente não tem por que imaginar que a Polícia Federal não está tendo liberdade. O que E a a gente... troca de delegados? O senhor como delegado, eu insisto porque é uma coisa que não é muito de respeito ao senhor. Como é que o senhor vê essa questão? Quando vai investigar alguém ligado, aí troca o delegado, tira. O próprio presidente disse isso, né? Se for para chegar aos meus, eu troco até ministro. Como o senhor Olha, vê isso? qualquer ato de gestão, seja de direita ou de esquerda, de Lula ou do Bolsonaro, em que vá exercer a troca de um investigador, seja ele delegado, agente de polícia, porque ele está cumprindo o seu papel, o seu mistério de investigar a prática criminosa e indicar a sua autoria, eu vou ser contrário. Né? Seja do Bolsonaro, seja do Lula, seja de quem for. Estarei sempre defendendo a legislação. Claro, tem que ser contra, seja realmente de quem for, né? Esse tipo de prática eu não compactuo, seja lá no passado ou agora. Zé Carlos, Sobre esse tema, sobre essa questão? fica à vontade. É que quando se faz o discurso que no governo Bolsonaro não tem corrupção, é claro que tem corrupção. Até porque eu tenho a concepção que governo, pela quantidade de recursos que despreende, né, pelos
arrecadação de impostos, a tendência é ter corrupção. A grande diferença é você, como governo que se diz sério, você fortalecer as instituições e dar autonomia para que as instituições cumpram o seu papel. Nesse caso, no governo Bolsonaro, isso não existe, porque isso que você falou, que a manipulação, a manietação, digamos assim, das instituições, isso é claro, né? A troca de delegados, a indicação do Procurador-Geral da República, que não foi o mais votado, que enfrenta hoje uma rejeição muito grande dentro da instituição, porque chega lá os pedidos de investigação para que o Ministério Público inicie a ação penal, e o que a gente vê é um silêncio absurdo, é engavetamento. Hoje o Brasil voltou à situação de que o Procurador-Geral da República não é procurador, é engavetador-geral da República. Porque se investigar, o que é que justifica a notícia da prática de rachadinha pelo presidente Bolsonaro quando exercia seu papel de parlamentar e dos filhos, essa demora toda para se investigar? E mais, o descredenciamento, colocar o STF, emparedar o STF, quando o próprio Flávio Bolsonaro procurou o STF para trancar a ação penal que transitava na esfera da Justiça Estadual. Então, assim, você colocar as instituições, em vez de fortalecer as instituições, o presidente da República pode divergir do ministro, besteira. Eu acho que fortalecer as instituições sempre, seja qual for exatamente, o governo, então mim, nesse sentido. Independentemente, sabe, Tiago, do lado político, seja de esquerda, de direita. Claro, prezar pelo interesse público. Pelo interesse público, as coisas caminhem bem, cara. Não podemos ter político de estimação. Exatamente. E que as políticas sejam políticas de Estado, por exemplo, a Polícia Federal é uma instituição de Estado, cara, né? Isso. Governos passam, o governo do PT passa, do Bolsonaro passa. Exatamente. Quem tem que ficar é a instituição forte para defender a sociedade. Delegado Tiago, vários líderes do seu partido, principalmente Arthur Lira e Ciro Nogueira, defendem o orçamento secreto. Você é a favor dele? Olha, a gente tem que avaliar quais são as reais necessidades, né? Se esse é um mecanismo que facilita que esse recurso venha da União para a ponta, ou seja, para os municípios brasileiros, e chegue ao cidadão com realizações, né? Seja uma máquina, seja a construção de um aparelho público que vá trazer uma melhoria para o cidadão, eu estarei a favor. Mesmo que seja sem transparência? Então, não. A transparência tem de haver, e há na ponta. Sempre que chegar um recurso público em um município, e esse município irá realizar alguma compra, aquisição através de licitação, estará lá, sim, a transparência do gasto público. O que a gente não pode ter e compactuar é com desvio, né? O desvio lá na ponta, pelos municípios, de forma a favorecer algum tipo de retorno, né? Porque isso vai contra os cofres públicos e vai prejudicar o cidadão que vai estar desassistido com o recurso advindo da União. Então você é a favor do orçamento secreto? Olha, eu sou a favor das realizações das políticas públicas, seja através de orçamento denominado orçamento secreto ou não. Eu sou a favor da celeridade na prestação do serviço à população que mais precisa, que são aqueles que estão desassistidos nas grotas, nas periferias e nos povoados dos nossos municípios. A gente viveu um imbróglio aqui em Alagoas, você acompanhou bem, claro, Tiago, em relação à eleição, né, do novo governador, a eleição indireta, um momento histórico, né? Fazia muito tempo, né, que Alagoas não tinha uma eleição indireta para governador. Teve toda essa questão, judicialização. Hoje nós temos algumas candidaturas postas ao governo. Como é que você vê essa questão toda? A eleição indireta, muito embora legal e constitucional, né, está prevista na nossa Carta Magna, ela não representa fielmente, né, o interesse da população. Haja vista que não é o cidadão, né, não são lá os 3 milhões de alagoanos representados pelos seus eleitores, né, que praticamente metade desse número, que vai lá eleger o seu governador. Quem o elege são os 27 parlamentares, né, que evidentemente foram eleitos pelo povo. Ocorre que esses 27 parlamentares, muitas vezes, fazem parte de conchavos políticos, né, estão lá, muitas vezes, com busca de interesses próprios e não de interesse público. E aí, acaba deixando aquilo que seria melhor para o cidadão lá na ponta, né? Para aquele cidadão menos favorecido de lado e pensa no seu projeto de poder. Qual é o governador que vai me dar mais guarida, mais condições para que eu possa me reeleger nas eleições de outubro? Qual é o governador que vai me dar guarida para eu poder indicar um secretário de uma pasta que será cabide de emprego para que também me dê uma capacidade, uma maior envergadura política para eu me eleger nas eleições de outubro? Então, muitas vezes a gente vê com facilidade, né, que há um conchave político no sentido de que
há o prestígio aos interesses particulares e o desprestígio ao interesse público. Mas o senhor, por exemplo, se elegendo deputado, não se sentiria legítimo a representar o povo numa eleição dessa, que inclusive, como o senhor falou, é previsto constitucionalmente? Sim, está de acordo com a Constituição, é como eu disse, né? Está de acordo com a Constituição, com o texto constitucional. A eleição indireta, sim, ela, muito embora ela não represente diretamente o interesse da maioria dos populares, ela representa o interesse da maioria dos seus representantes. O que eu quero dizer é que muitas das vezes o voto desse representante não é um voto isento, é um voto que pensa nos seus interesses particulares. Prova disso é que parte do secretariado são indicações diretas aí dos parlamentares que muitas vezes podem estar acertando, indicando bons representantes, né, para essas pastas, entretanto, muitas vezes podem estar pensando apenas no cabide de emprego. Delegado Tiago, você fez parte da gestão do governo JHC. Hoje, na sua ótica, quem estaria mais preparado para governar Alagoas, JHC ou Rodrigo Cunha? Olha, eu acho que o JHC tem uma grande missão pela frente, né, que é a Prefeitura de Maceió. Eu acho que Maceió iria perder com a sua saída, né, uma vez que ainda há muito a se fazer, né, e enquanto que o senador Rodrigo Cunha, ele vem digamos assim, numa caminhada muito positiva para o Estado, sempre trilhando ali o caminho da honestidade, sempre observando quais são os anseios da população. E eu acredito sim que o senador Rodrigo Cunha pode e vai governar muito bem o nosso Estado, tendo em vista que é um político conectado às pessoas, é um político que tem boas intenções, tem boas ações que já foram realizadas, né? Enfim, tendo em vista aí a criação de hospitais, né? O próprio Corujão da Saúde, que pensa nas pessoas menos favorecidas, entre outras ações, em conjunto, inclusive, com o prefeito de JHC. Então, eu acredito e espero que o senador Rodrigo Cunha, representando essa renovação, esse anseio por renovação política no nosso Estado, ele venha desempenhar bem o mandato de executivo. Então, se fosse para fazer uma escolha, você votaria em Rodrigo Cunha ao invés de JHC? Sim, eu acho que sim, porque o prefeito JHC, muito embora seja um excelente gestor, ele tem essa grande missão pela frente. Então é melhor termos dois grandes gestores, um na frente da nossa capital e um à frente do nosso governo, do que ter apenas um à frente do governo do Estado e a gente esquecesse, né, de Maceió. Para a gente encerrar, delegado, a gente costuma perguntar aqui aos entrevistados, que normalmente eles fazem, a gente chama de pergunta fora da caixinha, que eles fazem quando não estão nas suas atividades típicas, né, profissionais. O senhor, no caso, estava como secretário, como delegado, quando não está atuando profissionalmente, o que costuma fazer? Olha, minhas outras profissões, assim, digamos assim, atividades é ser professor, né? Professor, você é professor também? Sim, eu sou professor. Muito embora agora, nesse momento, não esteja lecionando, justamente me afastei por conta da atividade como secretário, mas pretendo retornar, é uma atividade que eu gosto muito. Estar com a família e praticar a corrida, né? Um esporte que eu gosto muito. Você né? Eu pratico atividades tipo João Mozinho, né? É ali que eu tenho os meus melhores insights, né? Ali que eu reflito sobre a vida. Nem música, ultimamente, eu tenho ouvido. Mas gosta, né, de música, delegado? Gosto, né? Eu ouço muita música, sou bastante Você tem meio eclético. estilo assim sertanejo, né? Eu tô olhando assim, né? Ou não? Eu tenho sertanejo, mas tem um rock, né? Tem um pop rock, é muito bacana, né? Ah, legal. É isso, agradeço a sua participação aqui, delegado, mais uma vez no programa Ponte. Agradecer ao ex-presidente do Sindipol. Eu queria só fazer uma retificação. Na verdade, eu estou aqui como policial, mas como um dos membros do movimento de policiais antifascismo, né? Que é um movimento nacional onde os policiais têm engajamento nessa luta, porque eu acho que qualquer cidadão médio, de conhecimento médio ou baixo conhecimento, não deseja que seja cultuado no nosso país essa cultura do fascismo, né? Do desrespeito aos direitos das pessoas, da segregação das pessoas que pensam diferente. Nós sonhamos e lutamos para um país que tenhamos um país onde as diferenças possam conviver harmonicamente. Então, eu gostaria de fazer essa retificação. Não, claro, um complemento, né? E convidar aqueles que somam na luta contra o fascismo para somar conosco para a gente empreender essa grande luta no país. Agradeço, Zé Carlos, agradeço a meu colega de bancada, João Mozinho. Obrigado, Cícero. Obrigado, Tiago. Obrigado, José Carlos. Obrigado. Obrigado a você pela audiência. A gente volta sábado que vem.